Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos falar sobre extensão de soluções máximas de uma equação diferencial em geral. Então a ideia é colar soluções obtidas localmente para obtermos a extensão máxima. Então seja f de ômega em E uma função contínua num aberto de R por E, tal que para cada t0, x0 em ômega, existe uma única solução da equação diferencial x' igual a ftx com condição inicial x0 no tempo t0, definida num certo intervalo aberto e de t0, x0. Então, para qualquer ponto t0, x0 de ômega, existe uma única solução φ, que eu vou representar como φt de t0, x0, uma solução desta equação diferencial, definida num intervalo m de t0, x0, que eu vou representar como um extremo sendo ômega menos t0, x0 e o outro extremo sendo ômega mais t0, x0, que é o intervalo maximal, tal que toda a solução psi da equação diferencial, num intervalo dado I, satisfaz que esse intervalo está contido no intervalo maximal, que eu obtive atrás, no intervalo anterior, e psi é a φ restrita a esse intervalo. Ou seja, a φ, aqui, esta φ, é a solução que está definida no maior intervalo possível, né, que coincide com todas as soluções definidas em intervalos menores. Vamos ver como se faz, porque é que isto é verdade. Né? Então, para obter o intervalo máximo de definição de uma solução, nós vamos definir o m t0, x0 como a união de todos os I-psi, onde I-psi é o intervalo de definição de alguma solução psi do problema de valor inicial, dado atrás. Então, para t pertencente a I-psi, nós definimos φ de t como sendo o psi de t. Em princípio, né, a priori, esta definição parece que depende da psi. Okay? Mas, de fato, ela não depende. E essa é a essência da prova. Nós podemos simplesmente unir os domínios de todas as soluções e definirmos num ponto que esteja em algum desses domínios a φ de t como sendo a psi que está definida nesse domínio, no mesmo ponto. Porquê é que isto não depende da psi? Bom, por causa do seguinte, imaginemos que eu tenho duas soluções, psi e psi chapéu, eu tomo um ponto na interseção de I psi com I psi chapéu, um T ali. E eu vou definir φ de t como sendo igual a psi de t ou como sendo igual a psi chapéu de t. Para isto ficar bem definido, eu preciso que o psi de t seja igual a psi chapéu de t. Vamos olhar o conjunto C, onde φ de t é igual a psi chapéu de t. E vamos ver que ele é fechado, aberto e não vazio. Okay? Bom, que ele é não vazio é fácil, porque ele sempre vai conter o t0, né? Em todo mundo, em t0, passa por x0, sempre coincide. Se o t1 é um ponto de C, e se eta é o psi de t1, é o valor da solução em t1, então psi e psi chapéu são soluções de x' igual a ftx com condição inicial x de t1 igual a eta. Ok? Porque o t1 está em C, está neste intervalo aqui, neste conjunto, e o psi é igual ao psi chapéu nesse ponto. Okay? Então, ambas ali são soluções daquela equação diferencial com esta condição inicial, x de t1 igual a eta, aquele valor em psi de t1. Mas, por hipótese, estas soluções existem e são únicas em algum intervalo aberto e t1 eta, que vai estar contido automaticamente em I psi e I psi chapéu. Okay? Porque nós sabemos que, pelo teorema de Peano e, de facto, pelo teorema de Picard, existe um intervalinho, o IT1 eta, que vai, onde eu garanto que existe e é única a solução, passando por eta no tempo t1. Bom, então, nesse intervalinho, eu tenho que a psi e a psi chapéu têm que coincidir, portanto, I psi e I psi chapéu contêm o intervalo I t1 eta.
E, portanto, isto é uma vizinhança aberta de T1 que está contido em C. Então, mostrei que C é um conjunto aberto. Não vazio e aberto. O complementar do conjunto C, né, será I interceptado com I chapéu menos C. Portanto, é o conjunto dos T's de I e de I chapéu, onde o psi é diferente do psi chapéu. Mas isto é a mesma coisa que dizer que psi menos psi chapéu não é o vetor nulo. Ou seja, este conjunto é a pré-imagem pela função psi menos psi chapéu, que é uma função contínua, do aberto, que é o espaço vetorial todo menos a origem, menos o vetor nulo. Ok? Então este conjunto aqui corresponde a uma pré-imagem de um aberto para função contínua, portanto, é um aberto. E estamos falando de complementar do conjunto C. Então, o C é um fechado, é aberto e é não vazio. Contido no conjunto I interceptado com I chapéu, que é um intervalo e, portanto, é conexo. Ok? Ambos I e I chapéu são intervalos. Temos ali uma conexidade. Então, o C, de fato, tem que ser igual ao I interceptado com I chapéu. Ou seja, nos domínios coincidentes, na parte do domínio de psi que coincide com o domínio de psi chapéu, as funções psi e psi chapéu são idênticas. Portanto, a definição da φ não depende da solução psi que nós escolhemos. Então eu posso, desta forma, posso definir a solução maximal como sendo a união, né, das definições de todas as soluções possíveis da equação diferencial. Isto prova, né, a existência de uma solução máxima para toda a equação diferencial para a qual valha solução local única no problema de Cauchy. Okay? A principal hipótese que nós assumimos foi que a aplicação é contínua, a função é contínua e que admite soluções únicas localmente, que admite a conclusão do teorema de Picard. A partir daí nós garantimos que existe a solução maximal. As soluções máximas têm propriedades especiais, especialmente esta aqui, que diz o seguinte: as mesmas condições da última proposição, se φ é a solução máxima única de x' igual a ftx, definida no intervalo ω- até ω+, então a aplicação, que é o gráfico, g de t, o gráfico é t, φ de t, o gráfico da solução, o gráfico de φ de t, tende para o bordo do domínio quando o t vai para mais ou vai para ω mais ou ω-. Ou seja, qualquer que seja compacto, contido no ω, existe uma vizinhança V dos extremos do intervalo, tal que g de t não está no compacto sempre que o t está na vizinhança dos extremos. O que é a vizinhança dos extremos de um intervalo? Dado um intervalo aberto, dizemos que W é a vizinhança dos extremos do intervalo, se ω é I menos algum J, onde J é um intervalo compacto, contido em I. Então, uma vizinhança dos extremos de um intervalo é o complementar de um compacto contido no intervalo. Okay? É um pedaço, é o intervalo menos um compacto que está estritamente dentro dele. Então, isto aqui está dizendo essencialmente que quando eu olho a minha solução maximal, quando eu me aproximo do ω mais ou do ω menos, quando eu me aproximo do limite do intervalo maximal de definição, o gráfico da solução, o ponto t φ de t, para t próximo do ω mais ou do ω menos, ele tem que se aproximar do bordo do ω, ou seja, tem que sair, de fato, de qualquer compacto dentro de ω. É o que este teorema diz. Como é que nós provamos isto? Argumentamos por contradição. Suponhamos que, para algum compacto, tínhamos uma sequência que converge para ω+, por exemplo, tal que o g de Tn
está no compacto. Sempre. Okay? E seja T' n uma subsequência tal que o G de T' n converge, já que está num compacto, em Rn, né? Nós sabemos que tem uma subsequência convergente e uma vez que o Tn está convergindo para ω+, então o G de T'n vai ter que convergir para ω+, vírgula x0 no nosso compacto. Ok? Bom, se o ω+ for mais infinito, então a prova termina, pois obviamente o G de Tn sai de todo o compacto quando vai para infinito. Ok? Portanto, isto aqui, né, já diz que não pode existir, isto é uma contradição. Porque o ω+ seria infinito. Okay? Isto já estaria fora do compacto. Portanto, nós assumimos que o ω+ é finito. Tá? Okay? Então, como cá o nosso compacto está contido no domínio, podemos tomar ω+ e x0 como uma condição inicial. E, portanto, o teorema de Peano nos diz que existe uma certa vizinhança I alfa de ω+ vezes a bola centrada em x0 do raio B, dada pelo teorema de Peano, de tal forma que, né, nós temos uma extensão da solução, nós temos uma solução bem definida naquela vizinhança com esta condição inicial. Podemos agora escolher então um Tn, tal que o G de Tn, que é o Tn φ de Tn, está naquela vizinhança V. Em que eu posso tomar, de fato, em vez de uma vizinhança V, posso tomar uma vizinhança menorzinha ainda, para garantir que eu estou dentro da vizinhança. Um raio α3 e raio B sobre 3. Ok? Então esta é a vizinhança V chapéu. E eu olho a vizinhança W também, que é α sobre 2 e o raio B sobre 2 aqui. Então tenho várias vizinhanças encaixadas aqui e eu sei que o gráfico da minha solução está contido na menor delas. Aqui é W, aqui é V, okay? Representando ponto φ de Tn, φ de Tn. Então o teorema de Peano nos garante que existe uma solução psi da equação diferencial x' igual a ftx com condição inicial φ de Tn no tempo Tn, definida num certo intervalo com este raio mínimo, α sobre 2, em torno de Tn. Okay? Mas o Tn está contido neste intervalo, por construção. E, portanto, quando eu somar o α sobre 2, eu ultrapasso o ω+. E assim eu teria uma solução da equação diferencial que estenderia o psi para além do intervalo maximal de definição. Okay? Ou seja, a função que seria a φ de t, né, nestes extremos aqui teria que ser Tn ω+, aqui seria Tn ω+. Então esta função, ela estenderia a solução maximal, definida em ω menos ω+. Okay? Então isto é uma contradição. E tudo vem do facto de que eu tenho um certo tamanho mínimo de extensão de definição de uma solução, né, sempre que eu esteja num compacto. Ok? E esse tamanho mínimo é o que me permite chegar muito perto do bordo do intervalo maximal de definição e definir, se eu estiver num compacto, eu consigo definir uma extensão do intervalo maximal, o que é um absurdo. Okay? Então eu não posso ter as soluções próximas de um extremo do intervalo maximal contidas num compacto. Então, o limite da solução máxima, em geral, não existe ou tende para o bordo do domínio. Okay? Por exemplo, se eu tomar a equação diferencial x' igual a menos cosseno de 1 sobre t sobre t quadrado, com condição inicial 0 em 1 sobre π, por exemplo, então φ de t igual a seno de 1 sobre t é uma solução, no intervalo 0 mais infinito,
mas não existe o limite de t φ de t quando o t vai para 0, ok? Porque é o famoso exemplo de t seno de 1 sobre t que vocês estudam no curso de análise, né? Não existe limite. No entanto, se a função for limitada em ômega, e se os extremos forem limitados também, os extremos do intervalo maximal for limitado, então o limite tem que existir. Porquê? Porque eu posso escrever esta relação, ok? E para t e s próximos dos extremos, né, nós temos que o φ de t menos o φ de s vai para zero por causa desta relação, ok? Logo, nós podemos usar o critério de Cauchy e deduzir que φ de t de Cauchy nos perto dos extremos e, portanto, o limite existe. Mas, pelo teorema anterior, este limite não pode estar em ômega. Ok? No entanto, o φ de t está em ômega, sempre que o t esteja entre os extremos ômega menos e ômega mais. Ok? Então, ele está em ômega perto do ômega menos e ômega mais, mas quando ele converge para ômega menos e ômega mais, ele converge para alguma coisa, né? Se a função for limitada, mas não pode estar em ômega. Concluímos que o limite tem que estar na fronteira do ômega, caso exista. Portanto, há casos em que o limite não existe, e mesmo que ele exista, ele tem que ir para a fronteira da definição. Vamos em seguida falar sobre um critério que garante a existência de solução em qualquer tempo no futuro dentro de um compacto invariante.